Voltamos agora para falar para vocês sobre como foi o governo constitucional de Vargas, tá? Primeiro, por que recebeu esse nome? Diz assim: a Assembleia Nacional Constituinte, tá? Aqui, enfim, na apostila de vocês, determinou que em 1934 o presidente da República seria escolhido pelo voto indireto para o mandato de 4 anos, ou seja, a Assembleia já estava ali, já estava formada, já tinha feito a Constituição. E aí determinaram nessa Constituição que o primeiro presidente seria eleito pelo voto indireto, ou seja, pelo voto deles mesmos, dessa mesma Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a Constituição. Aí eles mesmos elegeram o presidente Vargas para continuar no cargo, agora não mais por um período provisório, como um presidente tapa-buraco. Não. Agora ele era um presidente legítimo, né, votado pelos deputados que fizeram a Constituição de 1934. Então, esse período vai chamar-se governo constitucional, porque ele foi eleito pela Assembleia Nacional Constituinte, tá bom? E aí ele vai ser conduzido a um mandato de 4 anos, ou seja, esse governo constitucional tinha que acabar em 1938. E guardem essa informação porque ela também é importante, tá? E aí vamos continuar na página 28 e na página 29, vai falar sobre alguns problemas que o Vargas enfrentou nesse período do governo constitucional, principalmente por causa da atuação de dois grupos políticos no Brasil, inspirados em países europeus, inspirados ali na Itália, inspirados no fascismo italiano e inspirados também na Rússia comunista, tá? No comunismo russo. A gente tem aqui a Ação Integralista Brasileira, a AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, ok? Aqui na página 29 vai falar sobre o que era a AIB e sobre o que era a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, e a Ação Integralista. O que era a Ação Integralista Brasileira? Diz assim, era uma agremiação direitista, tinha de partidos de direita, tá bom? Inspirada ali no movimento fascista europeu, né? Assim como os fascistas italianos, os partidários do fascismo do Brasil defendiam um Estado forte, a exaltação da guerra, o nacionalismo, suas tradições, combatiam a democracia e o socialismo, tá? E foi criada ali em 1932 sob a liderança do Plínio Salgado, tá ok? Então, a principal característica é que eles se inspiravam no fascismo italiano, partido de extrema direita, tudo bem? Contrários ao comunismo. Né? Antagônicos a esse grupo, a gente tem aqui a Aliança Nacional Libertadora, que era comunista, se inspirava ali no comunismo da Rússia, né? Totalmente oposto da AIB, né? Aí a gente tem esse grupo fundado em 1934, por favor, grifem aqui, 1934, sob a liderança do Luiz Carlos Prestes, tá? Que já tinha participado ali da intentona, ou melhor, da coluna Prestes. Lembram que a gente estudou no primeiro bimestre, tá? Então foi o líder ali de honra da Aliança Nacional Libertadora, né? O programa da ANL estabelecia a reforma agrária, o cancelamento do pagamento das dívidas externas, a plena liberdade de expressão e a nacionalização de empresas estrangeiras. Eles eram adeptos ao socialismo. Quando a gente estava estudando sobre a Revolução Russa, eu expliquei um pouquinho para vocês sobre essas medidas, né, socialistas, como a nacionalização das empresas estrangeiras e como isso gera uma certa revolta, principalmente na classe empresarial. Não é para menos também, né? Expliquei a situação para vocês. Lembram dos bonequinhos que eu desenhei no quadro, tá bom? Então, a gente tem de um lado a Ação Integralista Brasileira e de outro a gente tem a Aliança Nacional Libertadora. Vamos continuar acompanhando sobre os passos que essas associações fizeram a partir da página seguinte, tá? Podem virar a página. Aqui na página 30 fala sobre uma tentativa
Então a gente vai chamar de intentona comunista, uma tentativa da ANL de tomar a presidência, de tomar o governo brasileiro, tá? Ocorreram rebeliões socialistas em Natal, Recife e Rio de Janeiro, porém esse movimento não durou mais que poucas horas, os seus líderes foram presos e a repressão foi violenta, com torturas, deportações e desaparecimentos, tá? Em 1935 eles queriam ali iniciar uma revolta na tentativa de tomar o poder, a ANL, mas eles não tiveram êxito, né? Aqui a gente tem um boxzinho falando sobre o Luiz Carlos Prestes e sobre a sua esposa, que era a Olga Benário Prestes, tá? Tem até um livro e um filme brasileiro chamado Olga, que conta a história da Olga, que ela era alemã, ela era judia, mas ela era também comunista, ela estava no Brasil e aí o Vargas deportou ela para a Alemanha, que já estava sob domínio nazista naquela época, e ela infelizmente veio a falecer em um dos campos de concentração. Aqui conta um pouquinho sobre a história dela, tá bom? Por que é importante a gente ver sobre essa tentativa de insurreição, de tomada de poder dos socialistas da ANL no Brasil? Porque o Vargas utilizou isso como pano de fundo para um golpe, tá? Aí a gente vai ver aqui nessa página ainda sobre o Plano COI. O que foi o Plano COI? Em 1935 teve a intentona comunista, o governo federal conseguiu desmobilizar todo mundo, alguns desapareceram, outros foram deportados, exilados, presos, enfim. Eles estavam todos desorganizados, a ANL deixou de existir praticamente, tá? E aí, em 1937, o Vargas, ele precisava convocar um novo processo eleitoral, em 1937. Só que ele não queria sair da presidência. O que ele fez? Bom, ou aliados dele, né? Dizem aqui, em novembro de 1937, um suposto plano socialista foi descoberto, que é esse plano COI, tá? O Getúlio Vargas fez um pronunciamento à população, dizendo que o país corria perigo, né, de haver uma revolução socialista, né, que seria uma nova intentona comunista, mais ou menos assim. E aí a população ficou assustada, as Forças Armadas ficaram de prontidão e o Vargas ofereceu-se para salvar a pátria, olha aí, o salvador da pátria, livrando os brasileiros dos terríveis vermelhos a serviço de Moscou. Então a gente tem aí o Plano COI, que é uma fake news da época. O Vargas disse que os comunistas estavam tentando novamente, criou ali um dossiê que os comunistas estavam tentando tomar o poder novamente, e que ele, que era o salvador da pátria, não podia deixar isso acontecer, não podia deixar que o Brasil caísse nas mãos dos terríveis vermelhos, como o texto está se referindo, né? Atualmente é consenso que tudo não passou de uma farsa, uma fake. O plano comunista fora forjado como desculpa para que as eleições de 1938 fossem suspensas e o Getúlio Vargas continuasse na presidência, agora ainda com mais poderes. Mais poderes por quê? Porque já que o Brasil estava sob a ameaça, né? Tem um exercíciozinho aqui da 30 a 31 para vocês fazerem, tá bom? E aí vocês vão falar sobre a ANL e sobre a AIB, usando o V se as afirmações forem verdadeiras e o F se as afirmações forem falsas. É só ler a página anterior, a página 29, que vocês vão conseguir responder isso aqui mole, mole. Bom? Enfim, o plano do Vargas deu certo. Ele contou com o apoio dos militares, contou com o apoio de boa parte da população brasileira e continuou no poder em 1937, de 1937 a 1945. Só que agora ele instaurou uma ditadura que a gente vai conhecer como ditadura civil do Estado Novo. Tá? Acompanhem aqui. Então, agora vamos ver como é que foi o Estado Novo, o governo de 1937 a 1945, finalzinho aí dessa era de 15 anos do Vargas, tá? O Vargas começa já implementando várias medidas ali para melhorar
a indústria brasileira, né? Cria várias companhias, a Companhia do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi muito bom, né, para a nossa economia. E também fala sobre direitos trabalhistas, sobre as lutas do movimento, principalmente do movimento operário. O governo procurou manter o movimento operário sob a tutela do Estado, pondo um fim à autonomia sindical. Em 1º de maio de 1943, o presidente otorgou a consolidação das leis trabalhistas, a CLT que estava em vigor até a reforma trabalhista que foi aprovada ali, acho que tem uns 2 anos, né? Essa CLT assegurava uma série de conquistas para a classe trabalhadora, mas apesar disso, ela também era autoritária, pois proibia as greves e limitava a ação dos sindicatos. Então, em algumas charges, vocês vão ver que o Vargas ele dava com uma mão e com a outra ele segurava firme. Então, ele cedia a alguns direitos frutos da luta desses trabalhadores, por um lado, mas por outro, ele conseguia manipular alguns sindicatos, tá? Então ele não era tão bonzinho assim como parece. Aqui nesse box azul é importante a gente fazer uma leitura, porque vai falar sobre a situação dos povos indígenas durante o período em que Vargas esteve no poder. Diz assim: no período do Estado Novo, a fim de alavancar o crescimento econômico, Getúlio Vargas implementou uma política de integração nacional. Para tanto, era preciso incluir todas as etnias e os povos que participaram da formação da identidade nacional brasileira. Da formação da identidade nacional brasileira. Que povos participaram? Os povos indígenas, os povos africanos, os negros e os brancos europeus, né? A política varguista também almejava controlar todo o território do país, especialmente as fronteiras. Em 1940, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, a gente vai falar mais deles daqui a pouquinho, documentou uma visita realizada pelo presidente Vargas ao Carajá, na ilha do Bananal. Os objetivos da visita eram dois: enaltecer a figura do indígena e inseri-lo no contexto social trabalhista da época. Aqui do lado a gente vê uma foto dessa visita, né? Nesse sentido, o governo estabeleceu o programa tipo Marcha para o Oeste, que propunha inserir as populações sertanejas e indígenas no contexto brasileiro. Também foi criado o Conselho Nacional de Proteção aos Índios, CNPI, durante o Estado Novo. A celebração do Dia do Índio, 19 de abril, instituído em 1934, receberam maior destaque. Em várias partes do Brasil foram inaugurados museus e centros culturais sobre essas populações, sobre as populações indígenas, né? Contudo, vale lembrar que, apesar de toda a política de valorização dos indígenas, uma vez que foram obrigados a aderir ao projeto de integração estabelecido pelo governo, né? Os desejos e a cultura desses povos, infelizmente, não foram respeitados, tá? Poxa, se a gente estivesse em sala de aula, podíamos fazer um debate muito legal sobre esse tema, mas guardem aí essas informações. Vamos virar a página. Aqui na página 32, a gente vai ver que o Vargas mandou elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Ah, foi uma Constituição elaborada por uma Assembleia? Não, a gente já tinha uma Constituição de 1934. Mas aí ele achou que não estava bacana aquela Constituição do jeito que estava e mandou elaborar uma nova Constituição que ficou conhecida como Polaca por ter sido baseada na Constituição da Polônia. Uma só pessoa, um jurista, o Francisco Campos, elaborou essa Constituição. Vamos ver o que tem essa Constituição de 1937. Foi imposta ao povo, a Constituição ela foi outorgada, ela não foi elaborada por representantes do povo, ela foi imposta pelo presidente, né? Extinção de partidos políticos, a liberdade de imprensa foi abolida, ou seja, a imprensa naquele período não podia publicar as notícias do jeito que elas eram, né? Elas só podiam publicar aquilo que o Getúlio Vargas aprovasse, ou que o presidente do governo federal aprovasse, né? Foi determinada a supremacia do Poder Executivo, ou seja, o Poder Executivo, que era o presidente, tinha plenos poderes para fazer o que ele quisesse na presidência.
E a autonomia dos estados foi limitada, ou seja, os governadores, os estados, eles não podiam, por exemplo, ter algumas leis próprias, não podiam ter autonomia de decidir nada. Tudo teria que passar agora pelo governo central, pelo governo do presidente Vargas, tá bom? E aí a gente tem, de fato, a instauração de uma ditadura, né? Com as pessoas tendo as suas liberdades reprimidas durante esse período, né? Diz também sobre os símbolos nacionais, alguns foram abolidos, foram feitos novos. Os símbolos estaduais foram abolidos, como a bandeira e os hinos, e a bandeira dos estados brasileiros foram queimadas em cerimônia pública no Rio de Janeiro, no Dia da Bandeira. E isso significava que não haveria nem seriam permitidos símbolos que não fosse o geral da nação brasileira, tá? Aqui na página 33 vai falar sobre como era essa censura à imprensa e sobre o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, né, que ficou responsável por essa censura à imprensa, mas também ficou responsável pela propaganda do governo, né? Nesse período aí, o Vargas, que era muito bom em oratória, em discursos, ele ia para a rádio, ele fazia seus discursos inflamados à população brasileira, e aí essa DIP fazia uma propaganda como se o Vargas fosse o pai dos pobres, o salvador da pátria, que estava melhorando o Brasil cada vez mais, né? E aí o DIP era responsável aqui, olha, pela repressão contra qualquer tipo de oposição e uma intensa propaganda exaltando o governo, centralizando o poder executivo, a ação intervencionista nos setores econômicos e nos demais estados. Então a gente tem aí o rádio no Brasil. A televisão vai chegar só em 1950, então a gente tem um rádio exercendo um papel muito importante nesse período da propaganda varguista, tá? E aí a gente tem também a Era de Ouro, que chamou Era de Ouro do rádio, porque havia muitos concursos, né, para cantoras e cantores do rádio, tínhamos as apresentações, né? Nesse período aí, o Vargas também fez a Hora do Brasil, uma propaganda que tinha o objetivo de divulgar as realizações de seu governo e de difundir o nacionalismo e de ganhar o apoio popular. Essa propaganda ia ao ar, né, em cadeia nacional, em todas as rádios do país, enfim. É a voz do Brasil que a gente conhece atualmente, que vai ao ar aí por volta das 7 horas, né? Falando sobre o que está acontecendo, o que tem acontecido na presidência da República, tá bom? Guardem aí essas informações e podemos virar a página. Aqui na página 34, a gente vê como é que o Brasil vai participar da Segunda Guerra Mundial, que a gente sabe que ocorreu a Segunda Guerra Mundial, o presidente da República no Brasil era o Getúlio Vargas, estava ali no período da ditadura do Estado Novo, né? Então, como o Vargas ele era simpatizante, sim, das ideias do Mussolini, do Hitler, tanto que ele deportou a Olga Benário Prestes para a Alemanha nazista, né? Só que os Estados Unidos entraram na guerra e os Estados Unidos entraram para combater o nazismo e o fascismo, né? E aí, para acabar de completar, algumas forças alemãs afundaram navios brasileiros, né, na costa do Atlântico. E aí o Brasil meio que se vê obrigado a entrar na guerra também, tá? Mas aí ele simpatizava das ideias nazistas, mas acabou entrando na guerra do lado dos Estados Unidos, que já tinha financiado algumas companhias, algumas indústrias aqui no Brasil. Então, como o Brasil precisava dessa parceria com os Estados Unidos, acabaram entrando na guerra ao lado deles também, tá? Ao lado dos aliados contra os países do eixo, tá bom? Aí fala que nesse período ele criou as Forças Expedicionárias Brasileiras, a FEB, né? E que mandou cerca de 25 mil soldados, acredito que foi isso, para lutar na Europa, né? Os pracinhas brasileiros, chamados pracinhas brasileiros, que participaram da guerra, principalmente ali na Itália, tá bom? Aí diz aqui, olha, as forças 1904
1944, as forças expedicionárias brasileiras foram lutar na Itália contra as tropas alemãs. Tá? Uma foto aqui da FEB, tá bom? O fato de o Brasil lutar pela democracia no exterior e internamente viver uma ditadura caracterizava uma profunda contradição. Grupos políticos passaram então a exigir a renúncia de Vargas e o estabelecimento da democracia no país. Então, isso daí a oposição contra Vargas já estava ganhando força, e como é que pode? Ele está lá do lado dos aliados, lutando contra as ditaduras dos regimes totalitários do Hitler e do Mussolini, mas aqui no Brasil ele está infringindo uma ditadura aos brasileiros. E aí a oposição começou a exigir a renúncia de Vargas, e essa renúncia foi começando a ganhar força, tá? E aí ele, sim, renuncia ao seu cargo, percebendo a insatisfação das críticas e a sua forma autoritária de governar. Vargas estabeleceu um prazo de 90 dias para realizar eleições em todos os níveis, né? Para agradar os políticos de esquerda. Ele também decretou anistia, o perdão, libertando o Luiz Carlos Prestes, que estava preso desde a intentona comunista, né? De 1935. Os partidários do presidente deram início a uma campanha que então ficou conhecida como queremismo, porque as pessoas que apoiavam o presidente, que era ali visto como meio que o pai dos pobres, o salvador da pátria, ele tinha apoiadores fiéis, e aí começaram a ir para as ruas com placas, com cartazes, com faixas dizendo queremos Vargas, queremos Vargas. Aí esse movimento também ficou conhecido como o queremismo, tá bom? Mas o fato é que Vargas foi obrigado a renunciar em 29 de outubro de 1945, e aí chegou o fim à era Vargas. E aqui, na página seguinte, a gente tem o nosso exercício final. Bom, acompanhe aí comigo, tá? O que já conquistei, diz assim: sobre a candidatura de Júlio Prestes à presidência em 1930, responda por que o lançamento da candidatura deste político pelo presidente Washington Luiz descontentou os mineiros. Já disse, né? Era para o Washington Luiz indicar um mineiro, ele indicou outro paulista. Segunda questão é para responder no caderno. Leia atentamente a imagem ao lado e reflita sobre o contexto final da República Oligárquica. Explique o que está escrito nesse cartaz: o governo que virá restabelecer a paz e garantir a opinião do povo com a liberdade nas urnas, tá? Isso ali, finalzinho da República Oligárquica do café com leite. Lembram do voto que era o voto de cabresto, tá? As pessoas só podiam votar em quem os patrões indicavam, né? Então, isso aí é importante para a gente relembrar. Aí tem esse cartaz da propaganda do Vargas, né? Para presidente Getúlio Vargas, vice-presidente João Pessoa, Aliança Liberal. O governo que virá restabelecer a paz com a anistia e garantir a opinião do povo e a liberdade nas urnas, tá? Você vai explicar o que isso tudo aqui quer dizer, tá bom? Terceira questão, sobre as principais medidas tomadas por Getúlio Vargas para resolver os problemas econômicos do país na década de 1930. Assinale V com a afirmativa se ela for verdadeira ou F se ela for falsa. Leia aqui as afirmações, leiam o conteúdo, releiam novamente e digam se elas são verdadeiras ou falsas. A quarta e a quinta questão são para vocês responderem no caderno. Diz assim: cite duas reivindicações dos paulistas ao promoverem a Revolução Constitucionalista de 1932. Eu falei para vocês o que eles estavam reivindicando, né? A 5. Em 1937, Vargas deu um golpe de Estado e implementou o Estado Novo. Sobre este período, responda como Getúlio Vargas conseguiu o apoio popular para o golpe de 1937. Vamos lembrar lá do Plano COI, tá bom? Hashtag fica a dica. D. Cite duas medidas políticas e duas medidas econômicas adotadas por Vargas durante o Estado Novo. Bom, duas medidas políticas são diferentes de duas medidas econômicas, tá? As medidas econômicas, elas giram ali em torno do mercado de trabalho, da industrialização, tá bom? As medidas políticas, elas giram mais em torno do mercado
de trabalho em relação aos trabalhadores, a política dos trabalhadores, tá bom? A política indigenista também faz parte de uma política, de uma atitude política, tá bom? Qualquer dúvida, vocês sabem como entrar em contato comigo, tá? Me procurem lá nos grupos do WhatsApp, me procurem ali no meu privado, tá bom? Façam as atividades de vocês, batem uma foto aí bem legível para enviar para a professora. E qualquer coisa, eu tô por aqui. Até a nossa próxima aula, tá? Saúde para vocês e tchau, tchau!